Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Denis Bofarin e você está no canal Buscando a Verdade. Eu estava fazendo algumas pesquisas para alguns conteúdos de vídeo e eu descobri uma coisa muito interessante que eu não sabia. Olha só o que é. Esse aqui é o site O Fuxico Gospel. Olha só. Igreja evangélica fundada pela maçonaria já foi a maior do Brasil e tem 4 milhões de membros. Não é de hoje que os evangélicos brasileiros nutrem um preconceito mortal contra a maçonaria. Ao longo dos anos, os maçons foram relacionados sempre às pessoas que fizeram pactos com Satanás e seus símbolos seriam ligados a algo sombrio e macabro. No entanto, pouco fala sobre a ligação da maçonaria com o cristianismo, principalmente no Brasil. Então saiba que se você for membro da Primeira Igreja Batista ou alguma de suas ramificações, então a igreja que você é membro foi fundada originalmente pela maçonaria. Olha só, galera. Em setembro de 1871, um grupo de americanos refugiados no Brasil fundou a Primeira Igreja Batista, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, liderados pelo missionário Richard Ratcliffe. Eu acho que é assim que pronuncia, eu não tenho certeza. Que mais tarde se tornaria pastor da igreja. Registros apontam que esse grupo de missionários foi financiado pela maçonaria. Olha só. Bom, aqui tem um artigo aqui de um documento. Embaixo está escrito: pelo menos 3 anos depois, em 1874, um grupo com 8 batistas fundaram a loja maçônica George Washington. Desses 5 participaram diretamente da fundação da Primeira Igreja Batista, 3 anos antes. Entre eles estava o pastor Robert Porter Thomas. Eu acho que é isso que pronuncia. Aqui também tem uma pequena parte aqui de um artigo de um documento. Vocês podem apertar pause aí e ver se quiser. E logo embaixo aqui está assim: o livro Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, de Beth Antunes de Oliveira, edição da autora, Rio de Janeiro, de 1985, revela a importância da maçonaria nos primeiros trabalhos batistas no Brasil. O livro também conta que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, ambos fundadores da Assembleia de Deus, receberam apoio de um pastor batista que era maçom e que a maçonaria contribuiu financeiramente na estadia dos missionários em seus primeiros dias no país. Olha só, então não é só a batista também, a Assembleia também tem origem maçônica. Aqui novamente um artigozinho de um documento. A primeira batista, a igreja que a maçonaria fundou. A segunda igreja batista no Brasil foi fundada em 2/11/1879 pelo pastor Elias Otton Killing, também membro da maçonaria. Apesar da participação da maçonaria na implantação da primeira igreja batista no Brasil não ficar claro nos registros oficiais divulgados pela igreja, é indiscutível a presença de pastores que sejam maçons na alta cúpula da igreja. Bom, aqui depois vai ter algumas fotos, a loja maçônica de Nova York, Igreja Batista do Rio de Janeiro e por aí vai. Pronto. Bom, era isso. Galera, a palavra igreja sabemos que significa ajuntamento, a assembleia do povo. O Criador, ele nunca pediu para o homem construir um templo. Isso já vimos em 2 Crônicas 7:12, que ele fala assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo,
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizerdes neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Tá vendo? Segundo esta palavra, Deus ele aprovou o templo apenas para sacrifícios e orações. E o templo ele ficou inútil depois da morte de Cristo. Os apóstolos, eles nunca construíram templos, nem Jesus ensinou a construir, nem tampouco o Criador ordenou ou mandou que construísse templos. Olha só, vemos nas Escrituras que os apóstolos eles se reuniam nas casas. Eram nas casas que eles se reuniam. A igreja dos apóstolos não tinha um nome, não tinham placas ou algo do tipo. Na verdade, eles se reuniam nas casas e o modo de se identificar as igrejas de cada cidade era chamando a igreja pelo nome da cidade. Um exemplo é a cidade de Corinto, chamava a igreja de lá a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, mas é para identificar a igreja que ficava naquela cidade. Mas a reunião era nas casas, não tinha templos para adorar ao Criador lá naquela época. Os templos eram pagões. O templo sempre foi pagão, é de origem pagã dos cananeus. Atos 20:20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Atos 28:30 e 31. Pois 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Romanos 16, versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia, para Cristo. Versículo 11. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam no Senhor. Muitos vos saudam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Filipenses 4, 22. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Filemon 1, versículo 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. 2 João 1, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Atos 7:48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Hoje vemos muita heresia nessas igrejas, templos dos dias de hoje. O dízimo mesmo era para antes da cruz, é uma ordenança da lei de Moisés, que não é para o Novo Testamento, não é para a graça, a nova aliança. O batismo também, Paulo deixa claro que não tem mais, foi até o tempo da reforma. A Santa Ceia, outra ordenança da lei de Moisés, Gálatas 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Essas igrejas, elas estão desligando as pessoas de Cristo. Saiam do sistema religioso, saiam dessas igrejas. Gálatas 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Galera, aquele que é guiado pelo Espírito não está sob a lei. Essas igrejas, templos dos dias de hoje, fazem as pessoas se justificarem na lei, se desligando de Cristo. E assim o Espírito Santo não pode guiar essas pessoas.
Esses templos, como vimos, são de origem maçônica. O Criador nunca pediu para construir templos para adorá-lo. Esses templos, igrejas, não são da vontade do Criador. Saiam delas, saiam do sistema religioso. Galera, olha só, eu vou trazer muito mais conteúdo a respeito desse assunto, fazer muito mais pesquisas e me aprofundar muito mais nisso. Se você quiser saber mais assuntos sobre esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo, porque as pessoas precisam saber do engano, da manipulação que é esses templos de pedra que afastam as pessoas de Cristo ao invés de aproximá-las. Esses templos que têm origem maçônica, muitas doutrinas ali são maçônicas, não são a favor das Escrituras, pelo contrário, é o contrário das Escrituras. Por isso, ajude a compartilhar esse vídeo. Ou eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.